Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Ministério da Saúde divulgou nota afirmando que o ministro Eduardo Pazuello assinou um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da vacina chinesa. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso, em que estamos refletindo sobre os crimes praticados pelo presidente durante a pandemia. Desta vez vamos falar do ataque que ele, Bolsonaro, fez à vacina Coronavac. Em vez de salvar a vida de milhares de brasileiros, Jair Bolsonaro preferiu desdenhar da vacina produzida pelo Instituto Butantan. É difícil apontar qual foi o maior crime cometido pelo governo federal durante a pandemia, mas certamente o desprezo às várias ofertas de vacina que recebeu ao longo de 2020 é uma das irregularidades ou dos crimes que mais causam indignação. É de uma crueldade incalculável fazer os brasileiros assistirem a parentes, amigos, vários companheiros e companheiras e até dirigentes do nosso partido, o PT, morrerem de Covid-19, imaginando que eles poderiam ter sido vacinados se não fosse a omissão de Jair Bolsonaro. O atual presidente e seus ministros sabem disso, tanto que no documento em que listou 23 desmandos que poderiam ser revelados durante a CPI da Covid, a Casa Civil se referiu 2 vezes às vacinas. Quando houve a recusa de uma oferta de 70 milhões de doses do imunizante da Pfizer, episódio já abordado nesta série Eu Confesso, e a sabotagem feita à Coronavac, produzida em território nacional pelo Instituto Butantan. Logo no item 1 da lista feita pela Casa Civil, constava o seguinte: o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. Ora, Jair Bolsonaro, repetidas vezes, fez campanha contra a Coronavac, lançando dúvidas sem qualquer embasamento sobre a qualidade do imunizante. Chamou a fórmula de vacina. Disse que ela vinha de um país com descrédito muito grande. Afirmou que não deixaria o brasileiro ser cobaia e ainda comemorou quando os estudos do imunizante foram temporariamente suspensos. Além dos ataques com palavras, Bolsonaro agiu com canetadas quando, em outubro de 2020, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o governo federal compraria 46 milhões de doses da Coronavac. Bolsonaro barrou o negócio. Já mandei cancelar. O presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, disse ele nervoso. Mais tarde, seria revelado que o governo federal recusou 6 ofertas de compra da vacina, que ajudariam o Butantan a aumentar a produção do imunizante. Segundo o presidente do Instituto, Dimas Covas, Bolsonaro desprezou, assim, 160 milhões de doses. Pouco preocupado em vacinar toda a população adulta do país, afinal, sua principal estratégia sempre foi buscar a imunidade de rebanho sem o imunizante, Bolsonaro investiu apenas na vacina produzida pela Oxford AstraZeneca.
Os recursos que negou ao Butantan deu à Fiocruz, numa aposta em um só imunizante, o que acabou se revelando um imenso equívoco. Diferentemente de países com governos sérios, Bolsonaro não só deixou de comprar vacinas antecipadamente, como não variou os produtos. Assim, quando a vacina do Reino Unido começou a atrasar a entrega, adivinhe qual vacina acabou permitindo que, ao menos, os idosos começassem a ser vacinados no começo de 2021? Sim, a tão desprezada fórmula chinesa da Coronavac. Restou a Bolsonaro e seus ministros cúmplices mentirem mais uma vez. Quando em janeiro deste ano, 2021, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que iniciaria em breve a vacinação, Pazuello organizou uma coletiva de imprensa às pressas para anunciar que o governo compraria 100 milhões de doses da Coronavac. O general ainda mentiu e disse que o governo federal havia investido na vacina em outubro passado, referindo-se ao protocolo de intenções que Bolsonaro havia mandado cancelar e ficara engavetado desde então. Como cena final, Bolsonaro correu para adquirir 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca importadas da Índia, numa tentativa de vacinar alguém antes de Dória. Perdeu a corrida política. Já quase 600 mil brasileiros perderam suas vidas por causa dessa confusão toda. Por hoje era isso. Aguardem os próximos episódios da série Réu Confesso. Muito obrigado e até lá. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. Executiva Nacional divulga resolução em defesa de um Brasil soberano, justo e democrático. Petrobras anuncia redução de 4,9% no preço da gasolina a distribuidoras. Presidente Lula viaja para o Sudeste Asiático e participa de reuniões bilaterais em busca de novos acordos comerciais. E o presidente Lula também lança crédito facilitado para que famílias de baixa renda possam reformar suas casas. Hoje é terça-feira, 21 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat no canal 1313 e também pelo YouTube e a Rádio PT.
Quem apresenta esse jornal em língua brasileira de sinais junto com a gente são Lúcia e Marcelo. Comente, envie sua mensagem e participe com a gente. Aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. E a gente destaca logo aqui no começo do jornal que vai acontecer hoje, a partir das 4 horas da tarde, na Câmara dos Deputados, a audiência pública para discutir a tarifa zero, modelo gratuito de oferta de transporte público. O projeto é liderado pelo deputado Gilmar Tato, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero, uma das principais bandeiras do PT, e a pedido do presidente Lula, a proposta está em estudo pela equipe econômica do governo. O modelo já é adotado integralmente em 136 municípios brasileiros e vem ganhando cada vez mais defensores na sociedade civil. Para conhecer mais sobre essa proposta, acesse tarifazero.org.br, lembrando que amanhã a gente traz mais detalhes para vocês de tudo o que aconteceu nessa audiência, então, sobre essa pauta importante defendida aí pelo PT, que é a questão da tarifa zero. E o governo Lula reduziu pela segunda vez o preço da gasolina só esse ano. O anúncio foi feito pela Petrobras, que destacou uma queda de 4,9% no preço desse combustível a partir de hoje. Com a redução de 4,9%, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,71 por litro de gasolina, uma redução de 14 centavos por litro. Em junho deste ano, a Petrobras já havia anunciado uma redução de 5,6% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa cita que desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a 36 centavos, uma redução de 22,4%, já considerando a inflação do período. Em janeiro de 2019, o litro da gasolina era vendido por R$ 4,26 em média no Brasil. Já o litro do diesel custava R$ 3,43. Ainda no início de sua gestão, Bolsonaro reajustou o preço da gasolina em 116% e o diesel encareceu 95,5%. Na época, a inflação oficial do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 20,6%, de acordo com dados da Petrobras, analisados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Vale lembrar que em junho de 2022, o preço da gasolina e do diesel ultrapassou a marca de R$ 8,00 na maioria dos estados brasileiros. O fator crucial para essa escalada de preços foi a política de preço de paridade de importação, a PPI, adotada pela Petrobras. De outubro de 2016, quando a PPI foi implementada, até o dia 1º de fevereiro de 2022, a gasolina subiu 117,2% e o diesel 107,1%. A inflação acumulada no período foi de 29,8%. Desde o retorno de Lula à presidência do país, um dos principais focos de sua gestão vem sendo a redução dos preços dos combustíveis. Em abril de 2025, a Petrobras também anunciou a redução de 4,6% no preço do diesel para as distribuidoras. Desde 2022, o preço do diesel vendido às distribuidoras foi reduzido em 94 centavos por litro. Ajustado pela inflação, o valor equivale a uma redução de R$ 1,45 por litro ou uma queda de 29% no preço. E agora a gente fala de Gás do Povo. Mais de 5 milhões de famílias começaram a receber o auxílio gás essa segunda-feira. O benefício no valor de R$ 108,00 é pago 2 vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família. Recebem primeiro os beneficiários que têm o número de identificação social, o NIS, com o final 1, e o cronograma de pagamento segue até o dia 31 de outubro, quando recebem os beneficiários com o final 0.
O auxílio gás foi criado para aliviar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade. E a seguir nós falamos sobre a CPMI do INSS. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e nessa segunda-feira a CPMI do INSS recebeu o empresário Felipe Macedo Gomes, que estava amparado por um habeas corpus e se manteve em silêncio. Ele é ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, que, segundo a Polícia Federal, fez descontos indevidos de aposentados após pagamento de propina a servidores do INSS. A Amar Brasil faz parte de um grupo com outras 3 associações que juntas faturaram 700 milhões com descontos de aposentadorias. Felipe Gomes ainda doou R$60 mil à campanha a governador do ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Parlamentares do PT reagiram durante a CPMI. A Amar Brasil não é uma entidade fundada nos anos 60, com registro sindical dos anos 80, dos anos 90. Aqui nós temos uma obra da esperteza para que a corrupção se processasse. Uma entidade que cuidava de proteção veicular. Amar Brasil ABCB. Num belo dia, o senhor Felipe teve uma ideia. Bom, para que eu entre no INSS, o que é necessário? Basta forjar uma Assembleia Geral, fazer uma ata, redigir uma ata, arranjar um dirigente, contratar um advogado, que com certeza não foi o seu Levi. Pronto. Com isso, eu adentro ao INSS. Lá, obviamente, e é nisto que a CPMI tem que chegar, lá contou com cumpliciamento de agentes do Estado, que cumpliciado com a entidade que estavam, aceitaram a entrada dessa associação para que aí roubasse os aposentados e os pensionistas. A Amar Brasil não é uma entidade sindical, é uma entidade montada por uma estratégia corrupta para, ao adentrar o INSS, assaltar planejadamente, organizadamente, assaltar aposentados e assaltar pensionistas. Sabe por que tem essa CPMI? Porque os descontos não cessaram durante o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro não investigou. Porque o governo Bolsonaro não parou com o roubo. Pelo contrário, permitiu que continuasse. Sabe por que nós estamos na CPMI? Que a Polícia Federal do governo Lula abriu inquérito, está apurando, investigando, tem gente presa. A denúncia veio à tona pela imprensa e pelos atos da Polícia Federal, por isso que tem CPMI. Porque senão não haveria CPMI. Essa é a diferença de governo. Um escondeu, o outro apurou, revelou, veio a público e devolveu o dinheiro. Tem uma diferença brutal. Nós concordamos e vamos apoiar as medidas para pedir a prisão do senhor Felipe, dos demais integrantes dos Golden Boys da farra do INSS. Nós vamos atrás, senhor presidente. Vamos atrás desse contador, vamos atrás do advogado, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos saber, de fato, quem é que abriu as portas no governo Bolsonaro para que essa organização criminosa pudesse entrar e fazer o que fez. Um padrão
de jovens milionários que enriqueceram roubando dinheiro dos aposentados e das aposentadas. E eu posso garantir ao senhor, presidente, que nós vamos ser implacáveis no combate à corrupção. A orientação do presidente Lula é que a gente leve isso às últimas consequências, no sentido de responsabilizar esses criminosos, saber quem botou eles na posição de mando em que eles estavam e garantir que o dinheiro seja devolvido a cada aposentado e a cada aposentada que eles roubaram. Esse é o nosso compromisso, senhor presidente. O mal que foi feito é enorme para o Brasil, para todos, e o senhor simplesmente prefere ficar calado para não formar prova contra si. O senhor também não vai se livrar disso, por mais que o senhor pague advogado. Se não é o caso do senhor fazer uma delação premiada, ver o que estava por trás disso, quem mais estava aí. Então, se eu fosse o senhor, faria uma delação premiada para isso. Talvez tenha gente mais forte envolvida. Mas, sinceramente, é um papel que o senhor cumpriu, não serviu realmente para o povo brasileiro. E como a CPMI do INSS tem demonstrado, o esquema de roubo de aposentados do INSS foi organizado e potencializado dentro do governo Bolsonaro. Agora, a comissão chega no núcleo bolsonarista de todo esse golpe. O deputado Paulo Pimenta comenta essa nova fase das investigações. Hoje nós chegamos no núcleo bolsonarista do esquema do INSS. Outras entidades participaram diretamente desse roubo, com a proteção do bolsonarismo, mas esta entidade e as demais entidades ligadas ao Felipe, elas são criadas dentro do governo Bolsonaro, com a participação direta do Onyx Lorenzoni, do José Carlos Oliveira, tem todas as digitais, e que são entidades que foram criadas pelo esquema do Bolsonaro, para roubarem diretamente dos aposentados e aposentadas, e mais do que isso, prepararam as condições para que esse esquema pudesse continuar funcionando, mesmo diante de uma derrota do Bolsonaro. Um esquema criminoso de uma quadrilha que foi desbaratada no governo do presidente Lula, que inclusive garantiu que o dinheiro roubado por estas entidades durante o governo Bolsonaro fosse devolvido para os aposentados e para as aposentadas. O governo Lula quer ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e modernizar o processo de formação de novos motoristas. A medida que está em consulta pública prevê o fim da obrigatoriedade de frequentar autoescolas e cria a figura do instrutor autônomo de trânsito. O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo de trânsito. Os profissionais poderão oferecer serviços de aulas práticas de direção sem vínculo com uma autoescola. Para isso, precisarão fazer o curso de formação oferecido pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. A capacitação será gratuita e online, com aulas sobre pedagogia, legislação e direção responsável. Depois disso, o candidato passa por uma prova e recebe o certificado de conclusão. Após o curso, o instrutor precisa de autorização do Detran para exercer a atividade. O nome será registrado no Ministério dos Transportes, que vai manter uma lista de profissionais credenciados. O carro ou a moto usados nas aulas podem ser do instrutor ou do aluno, mas precisam seguir todas as normas de segurança do Código Brasileiro de Trânsito. Os veículos devem ter identificação de ensino e estar dentro do limite de anos de fabricação permitido. Cada aula prática deve ser informada ao Detran da região. Com a nova proposta, os profissionais poderão atuar de forma independente, definindo seus horários e valores, desde que sigam as regras dos órgãos de trânsito. Quem já trabalha em autoescola poderá manter o vínculo e também atuar como autônomo.
Durante as aulas, o profissional deve portar a CNH, a credencial de instrutor e a licença veicular. A carteira profissional será emitida gratuitamente pela Senatran após o cumprimento de todas as exigências. A proposta está em consulta pública até o dia 2 de novembro, na plataforma Participa Mais Brasil. Qualquer cidadão pode enviar sugestões e mais de 20 mil contribuições já foram registradas. Com a mudança proposta, os futuros motoristas poderão escolher de maneira mais livre e personalizada como se preparar para os exames do Detran, tornando o processo mais acessível e adaptado à realidade de cada cidadão. A iniciativa busca ampliar o acesso à CNH, promover inclusão e contribuir para um trânsito mais seguro em todo o país. A expectativa do governo é que a regra ajude a reduzir os custos para a obtenção da CNH, que hoje podem ultrapassar R$ 3 mil, de acordo com o Ministério dos Transportes. O presidente Lula já embarcou nessa terça-feira para o Sudeste Asiático, onde visita principalmente a Indonésia e a Malásia. Entre os compromissos, a participação na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático e no encontro de líderes do Leste Asiático. Lula ainda participa de reuniões bilaterais com esses países e com outros países e chefes de Estado visitantes. Entre os principais objetivos da viagem está a aproximação política com os países da região e a expansão do comércio bilateral. A previsão de retorno do presidente Lula é no próximo dia 28. E nessa terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos integrantes do núcleo 4 da trama golpista, formado por 7 réus acusados de praticar desinformação. Em seu voto, Moraes afirmou que o objetivo do grupo era desacreditar as eleições para permanecer no poder. Quase todas essas preliminares já foram afastadas no momento do recebimento da denúncia. Não há nenhum fato superveniente que possa trazer a lume qualquer prejuízo às defesas, e também grande maioria delas também já foi afastada na ação penal 2668. As provas são as mesmas e as alegações foram as mesmas. Eu aqui cito somente aquelas preliminares que foram trazidas durante a instrução processual penal. Aqui, cerceamento de defesa, a necessidade de se intimar as testemunhas e a oitiva do ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Como já decidimos, já precedentes em todas as ações, a defesa deve trazer as suas próprias testemunhas. E no caso do ministro Jorge, ele tem, nos termos do artigo 221, ele tem a prerrogativa de marcar a sua oitiva, mas como também decidido na ação penal 421, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, a autoridade arrolada como testemunha não pode, na prática, frustrar a sua oitiva sem justa causa, ou seja, deve se ater ao período de instrução processual penal. Não compareceu ou a defesa não trouxe no primeiro dia, foi facultado que no dia seguinte também pudesse comparecer por videoconferência, ou seja, sem qualquer dificuldade de deslocamento, e a testemunha não demonstrou nenhum interesse em comparecer para testemunhar. Então não há aqui nenhum prejuízo e não há nenhum cerceamento de defesa. Também aqui afasto a alegação de que o indeferimento da oitiva do réu em outra ação penal, Mário Fernandes, seria a figura essencial para o deslinde da controvérsia instaurada na ação penal. Isso foi alegado pela defesa de Reginaldo Vieira de Abreu. Mário Fernandes é réu em ação conexa, o réu não tem a obrigatoriedade de dizer a verdade nem de testemunhar. E ainda foi trazido aos autos, como prova emprestada, o seu depoimento na outra ação penal. Também afasto qualquer
prejuízo à defesa e qualquer nulidade. E a gente vai ler mensagens do chat agora que chegam, vocês participando de todo o Brasil com a gente aqui. Tem gente, inclusive, que participa de fora do Brasil, muitas vezes manda mensagem aqui pra gente. Então, tá presente aqui o Adeilton, falando Lula 2026. O Lucas aqui também está pedindo a prisão de Bolsonaro. Tem mais gente, o Paulo Roberto de Contagem, Minas Gerais, mandando boa tarde para todo mundo, aqui do Jornal PT Brasil. Boa tarde para vocês aí também. Mais gente aqui comentando, a gente mostrou agora mesmo o julgamento. Então a Joana aqui está comentando aqui, ó, sem anistia para golpistas. E também parabenizando o ministro Alexandre de Moraes pelo trabalho que ele vem conduzindo aí, né, como relator dessas questões que envolvem aí os atos antidemocráticos. E no próximo bloco nós falamos então sobre o novo programa lançado pelo governo federal. Fica por aí que a gente volta rapidinho. O que eu senti é que tiraram a minha infância. Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém vai me devolver. A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Diz que sim, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Governo Federal. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e agora sim a gente fala então desse novo programa lançado pelo governo federal, né? Porque o presidente Lula lançou um dos maiores programas de melhoria habitacional da história do país. Serão aí vai acontecer um investimento aí de 40 bilhões de reais e o Reforma Casa Brasil vai oferecer então crédito facilitado para que famílias de baixa renda possam reformar o seu lar. A realidade de milhões de brasileiros está prestes a mudar. Com foco em moradias já existentes e em condições precárias, o novo programa do governo federal quer transformar o que hoje é vulnerabilidade em qualidade de vida. Eu quero reformar minha casa, né? É muito tempo que eu quero reformar. Toda. Que eu mando um barraco, meu filho manda a casa da frente, né? Mas é tudo sem reforma. Eu achei muito bom, porque vai dar oportunidades de ajudar quem realmente está precisando, fazer uma reforma. Muita gente precisa. Achei muito interessante. Isso vai ajudar muito. Deus vai abençoar, eu vou ter minha casa própria e vou usar desse benefício. Anunciado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, o Reforma Casa Brasil vai disponibilizar 40 bilhões de reais em crédito para que famílias de todo o país possam reformar suas casas com segurança, dignidade e assistência técnica. Desse total, 30 bilhões de reais virão do Fundo Social, destinados a famílias com renda de até R$ 9.600. Outros 10 bilhões serão oferecidos pela Caixa Econômica Federal, ampliando o alcance do programa. A meta inicial é beneficiar 1,5 milhão de lares brasileiros. Hoje, nós estamos tentando fechar um ciclo para resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro. A questão da moradia, a questão da reforma das casas, porque nem todo mundo quer comprar uma casa nova. Nem todo mundo precisa comprar uma casa nova. Às vezes o cara tem uma casinha que ele construiu há 30 anos atrás e ele não quer mudar da vila que ele mora, ele não quer mudar do bairro que ele mora, mas está caindo o telhado. Às vezes ele tem uma lojinha que ele precisa fazer um banheiro novo para atender os clientes, um balcão novo. Ou seja, se a gente não olhar para a gente, quem é que vai olhar? Um dos papéis mais importantes do Estado é olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse de olhar. E assim esse país vai dar um salto de qualidade. Porque não tem muita explicação
a gente vê uma notícia no jornal de que tem tantos milhões de casas no Brasil que não tem banheiro. Não tem nenhuma explicação para um país do tamanho do Brasil. A gente liga a televisão e vê que tem milhões de pessoas que vão fazer suas necessidades fora de casa. Que tem milhões de pessoas que nunca tomaram um banho de chuveiro. Que tem milhões de pessoas que nunca tiveram uma torneira dentro de casa para lavar um prato. Ou um tanque correndo água para poder lavar a roupinha dos seus filhos. Eu ia falar a roupinha do marido, mas do marido precisa criar vergonha para poder lavar a roupa dele. Porque se ele suja, ele tem que aprender a lavar. Então, são essas novidades, que parecem novidades, porque tem um ditado que a gente tem que aprender, gente. Esse país nunca teve um governo que tivesse qualquer relação mais íntima com a maioria do povo sofrido desse país. O programa vai financiar obras essenciais, como reparo de telhados, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade e ampliação de cômodos. A intenção do governo Lula é garantir que o lar seja de fato um espaço seguro e adequado para viver. Com juros reduzidos a partir de 1,17% ao mês e pagamento limitado a 25% da renda familiar, o programa representa um passo importante no combate à desigualdade e na promoção da dignidade para quem mais precisa. Além do crédito, as famílias terão apoio técnico para planejar e executar todas as reformas, com prazo de até 5 anos para pagar o financiamento. O Fundo Garantidor da Habitação Popular também entra em cena para garantir a segurança dos contratos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também destacou as oportunidades que serão geradas pelo Reforma Casa Brasil. Tem muito trabalho por trás disso. Você não consegue esses resultados todos se não fosse mais essa solenidade que vai alavancar mais oportunidades para quem mora e precisa melhorar a qualidade da sua moradia, para quem ainda não encontrou um trabalho e essa pessoa vai ajudar na reforma da casa dessa pessoa e vai melhorar um pouquinho de renda, vai fazer um bico, vai fazer uma laje, vai fazer um piso, vai azulejar uma parede, vai rebocar uma parede, vai pintar, vai fazer um cômodo novo, um banheiro novo. Essas coisas podem parecer pequenas para nós que estamos aqui, mas para quem está com uma casa ainda por fazer, uma casa por recuperar, esses 30 mil reais, 20 mil reais vão ser muito importantes para a dignidade da vida dessa família. Nós sabemos que esse dinheiro vai render na mão dessa família. As taxas de juros para o novo programa de reformas variam conforme a renda mensal das famílias. Para quem ganha até R$ 3.200, os juros partem de 1,17% ao mês. Famílias com rendas entre R$ 3.200 e R$ 9.600 terão juros de 1,95% ao mês. Já para as rendas acima de R$ 9.600, as condições serão definidas pela Caixa Econômica Federal. Eduardo Borges, que é representante do MST, reforçou que o novo programa traz um momento histórico para o nosso país. É um motivo de muito orgulho para a gente estar aqui hoje, no lançamento de mais um programa que traz dignidade para o povo, principalmente para aqueles que mais necessitam. Inclusive, boa parte dessas pessoas que serão beneficiárias por esse programa estão aqui hoje e vão poder reformar suas casas que outrora conquistaram com muita luta. Então, para a gente vem com uma enorme alegria e vê esse momento como um momento histórico e um marco na construção da habitação popular nesse país. Inclusive com o próprio Minha Casa Minha Vida, que inclusive aqui em Brasília vamos construir agora o nosso primeiro FDS. E já foi dito para a gente outrora que a lei não se aplicava dessa forma aqui, mas com o seu governo foi possível mostrar que a lei sim se aplica dessa forma no DF. Vamos fazer o primeiro FDS e boa parte das pessoas que estão aqui hoje irão morar em um bom lugar aqui na Samambaia, com elevador, 8 andares, com varanda. Então, é com muito orgulho que a gente vem aqui hoje parabenizar o seu governo.
E o plenário do Senado retoma nesta terça-feira a análise do projeto de lei complementar do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que cria procedimentos excepcionais para a liberação dos recursos destinados pelo governo federal para combater os impactos do tarifaço nos Estados Unidos. A proposta viabiliza a medida provisória que liberou os recursos para apoiar os setores afetados, que ainda depende de votação no Congresso Nacional. O projeto retira os 30 bilhões de reais destinados pelo governo federal em empréstimos e renúncias fiscais das metas de resultado primário previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos limites de despesa previstos no arcabouço fiscal. A Executiva Nacional do PT emitiu a resolução em defesa de um Brasil soberano, justo e democrático. Entre os pontos estão a luta por justiça social, como a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Outro ponto foi a derrubada da PEC da blindagem no Senado, que representou vitória da democracia e da pressão popular. O PT ainda reafirma que, após a derrubada da MP que buscava destinar impostos das bets para investimentos sociais, vai seguir mobilizado pela aprovação de medidas que sirvam à maioria do povo e não a grupos privilegiados. A resolução ainda reafirma a importância da luta por reforma político-eleitoral para combater distorções causadas pelo modelo atual de execução das emendas parlamentares, que enfraquece e compromete o executivo e o planejamento público. Por fim, também destaca que, pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente e militares de alta patente foram responsabilizados judicialmente em crimes contra a democracia. Para ler a nota na íntegra e a resolução na íntegra, acesse pt.org.br. E o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, destacou o projeto dos parlamentares do partido para a taxação das bets. Olha, estou gravando esse vídeo aqui novamente para pedir sua ajuda. A bancada do PT, apresentou um projeto para aumentar a taxação das bets de 12% para 24%. Domingo passado a gente começou uma abaixo-assinado. Nós já temos 50 mil assinaturas. Eu estou trabalhando para a gente conseguir as assinaturas também lá no parlamento para colocar em regime de urgência. Só que essa campanha nas redes tem que ser uma campanha maior. Eu peço para você que não assinou esse abaixo-assinado, que entre no link da bio, assine e divulgue, pessoal. Vocês sabem que a covardia que teve quando derrubaram aquela medida provisória 1303 é porque eles não queriam taxação de bets, mas também eu quero chamar a sua atenção de bancos, dos grandes bancos e das fintechs. A gente conseguiu. Foi proposta do Lula e do Haddad aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, cobrando dos mais ricos. Mas na hora de taxar os grandes grupos econômicos, bancos, fintechs e bets, aí a Câmara se levantou e derrubou. Só que a gente não vai aceitar isso. Nós queremos comprar esse embate público. Então veja, assine esse abaixo-assinado sobre a taxação, dobrar a taxação das bets. Por mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas bets eram proibidas. Isso aqui só vicia as pessoas, atrapalha as famílias, tira dinheiro da economia real. Em breve, a gente vai apresentar um projeto para proibir as bets. Mas eu quero dizer a você que essa semana, a bancada do PT, os deputados do PT, vão apresentar 2 projetos para restituir a cobrança dos bancos e das fintechs. Primeiro, restabelecer o projeto sobre as fintechs de cobrar de 9% para 15% e de 15% para 20%. Porque, veja bem, um Nubank desse não é um pobrezinho, não. Isso é uma estrutura financeira gigantesca que tem que contribuir com impostos. E sobre os grandes bancos, a proposta nossa é acabar com a imoralidade, que se chama juros sobre capital próprio, que é uma manobra contábil que as grandes empresas e os grandes bancos inventaram para não pagar imposto de renda e diminuir a incidência da contribuição social do lucro líquido. Gente, vamos em frente.
Nós estamos com Lula e com Haddad nesse propósito de fazer justiça tributária e lutar contra a desigualdade. O abaixo-assinado para a taxação das bets pode ser assinado no site asbetestemquepagar.com. E no Café PT de amanhã você vai ver uma entrevista com o secretário de Comunicação e Juventude do PT do Piauí, Matheus França. O café começa às 9 horas da manhã aqui na TV PT. E as mulheres negras seguem na linha de frente da resistência no Distrito Federal. E no Elas por Elas, na aula de hoje, a militante do Movimento Negro Unificado, Brena Villanova, fala sobre luta antirracista, educação popular e o papel das mulheres negras na construção de um Distrito Federal mais justo e igualitário. É hoje, às 4 da tarde, aqui na TV PT. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã e continue com a gente pelas redes. Tchau! No programa de hoje você verá o lançamento da Frente Parlamentar dos Planos de Educação. Vai ouvir entrevistas exclusivas com educadores e vai curtir uma homenagem ao Dia do Professor. Confira. Na terça-feira, dia 14, foi realizado na Alesp o seminário de lançamento da Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação. Coordenado pela professora Bebel, o seminário reuniu professores, estudantes, pais, parlamentares, pesquisadores e especialistas em educação. Criar um movimento para que, de fato, os planos nacional, estaduais, no caso estadual, porque estamos no estado de São Paulo, e municipais de educação, juntamente com fóruns, porque a gente quer trabalhar com caráter democrático, nós não queremos nada de cima para baixo, nós queremos que a sociedade, de fato, debata a educação, porque ela é a política estruturante, né, de todas as demais políticas. É a educação. Isso é indubitável, né? Se ela é tão importante, ela tem que ser debatida com a sociedade. O intento era esse, era fazer o lançamento de uma frente, né, que tenha o papel de acompanhar a tramitação do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? As pessoas ouvem falar, é plano. Não, não é plano. Isso aí é que vai garantir creche para a escola, professores bem pagos, né? Vai garantir o dinheiro para poder a gente, enfim, ter uma educação de qualidade. Então isso se resume em plano, né? E a gente precisa desse plano porque ele é de Estado, portanto, independe de que governo for, tem que ser implantado, mas a sociedade tem que ajudar, acompanhar e monitorar e avaliar. Eu tenho falado sempre que na educação a gente não tem uma bala de prata que resolva tudo, né? Na realidade você tem que tomar várias providências e a própria discussão de planos de educação e tal vão no sentido de tocar em todos os assuntos principais, do financiamento até estrutura e tudo mais. Mas tem uma regra de ouro. E essa regra de ouro se chama professora e professor e demais profissionais da educação, né? Não são só eles professores, todos são uma comunidade fundamental. Então, os problemas relacionados, por exemplo, a jovens que concluem o ensino médio sem formação mínima adequada em matemática, língua portuguesa e ciências, elas começaram muito antes. O problema não é só do ensino médio, o problema começa no momento em que uma criança que chega no terceiro ano do ensino fundamental, em grande quantidade, 40% no estado de São Paulo não são alfabetizadas. Quer dizer, alfabetizar uma criança não é trivial, é complexo. Por ser complexo, precisa dos melhores profissionais. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação, em sintonia
com a proposta que está tramitando no Congresso de Plano Nacional e em sintonia com o Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora, possa, de fato, assegurar o direito à educação das maiorias sociais, não de uma educação que vai simplesmente reproduzir informações para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, para a população rural e para os pobres. Nós precisamos de uma educação que assegure às maiorias sociais o direito ao conhecimento científico, à tecnologia e à cultura, de tal maneira que as pessoas não só possam continuar os seus estudos no ensino superior, mas possam, seja no âmbito da formação técnico-profissional, por exemplo, realizar o seu trabalho de maneira criativa, de maneira a fazer com que o nosso país e o nosso estado, eu sou aqui de São Paulo, estado de São Paulo, possa se desenvolver em muitos campos. A democratização da escola pública e as políticas de inclusão foram muito destacadas no evento. A EJA tinha 3 metas no Plano Nacional de Educação que finda esse ano, né? No 13005/2014, ela tinha 3 metas. Nenhuma das metas, nem remotamente, elas foram alcançadas. E essas metas, o não alcance dessas metas reflete muito a realidade da EJA nos estados e municípios. A EJA é necessário um reposicionamento da EJA dentro da política educacional brasileira. A EJA estava bastante afastada do centro do debate, né? Muito. Hoje nós temos 2.400 municípios que não ofertam uma única vaga de EJA, Mas nós temos também em torno de 1.092 municípios que não têm oferta nem estadual, nem municipal, nem de federal, porque os institutos precisam ofertar EJA também. Então, quando você olha dados de outras políticas, você percebe que as redes têm feito, não é, um movimento de escolher qual política colocar na agenda educacional. E isso é um equívoco, porque a EJA é uma oferta obrigatória, como é as etapas. No próximo programa, você vai ver outras entrevistas deste importante seminário. Não perca! 15 de outubro foi o Dia do Professor, uma carreira fundamental na vida de todos, mas que vem enfrentando desafios e ataques diários. Nessa matéria, vamos reafirmar as lutas dessa profissão e também convidar você a ver um exemplo de como ela pode impactar positivamente a vida de jovens alunos e alunas. Com a evolução da humanidade, várias profissões surgiram e muitas outras desapareceram. Mas se você voltar no tempo, ao longo dos séculos, vai ver sempre muitas pessoas desempenhando o mesmo papel valioso para qualquer sociedade, o de ser professor ou professora. Todos tivemos professores e professoras na vida. E apesar dessa importância, infelizmente, ainda é preciso lutar para que esses profissionais recebam o respeito que merecem, especialmente no ensino público do estado de São Paulo. Aqui eles lutam contra cortes de verbas, precarização do trabalho, sobrecarga de tarefas, excesso de burocracia, entre outros problemas que afetam não só os profissionais, mas os alunos também. E é nessa luta que a APUESP está engajada, fazer a categoria ser mais valorizada, garantir melhores condições de trabalho e melhores salários. E resgatar todo o mérito que essa profissão merece, porque quem se dedica a ela realmente transforma vidas. E um belo exemplo disso está aqui no Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba, um curso preparatório gratuito, voltado para estudantes de escolas públicas que sonham em entrar no ensino superior. Nós mostramos aqui que quando você equilibra as aulas da Base Nacional Comum, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, a um pé de igualdade, o resultado aparece. O Cursinho Preparatório Popular Paulo Freire tem sido assim, um projeto essencial, né, na vida dos estudantes das escolas públicas. É muito prazeroso poder ajudá-los, né, e contribuir com essa questão deles realizarem o sonho, né? Além de aulas, os professores também oferecem um apoio essencial para quem está em um momento da vida marcado por dúvidas e inseguranças. Todas as angústias que eles trazem nas famílias, as angústias que eles carregam da semana escolar, durante a escola que eles trazem para nós. A proposta do nosso cursinho é abraçar os nossos alunos, né? Idealizado pela professora Bebel em 2020, o curso já recebeu centenas de alunos,
Vários deles conseguiram ingressar no ensino superior. A gratidão pela iniciativa marca a vida de todos os envolvidos no projeto. Sem a professora Bebel, a deputada Bebel, o cursinho sequer existiria, né? A sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como professora, como deputada e na APUESP como nossa segunda presidenta, elas são fundamentais. E a melhor prova de como esses profissionais podem fazer a diferença na vida de alguém está aqui, nas palavras dos próprios alunos. São pessoas que de fato acreditaram em mim, nos meus sonhos, né? E estão fazendo de tudo para que eu chegue neles, né? Às vezes eles não ensinam só matéria, eles nos ensinam sobre a vida. Agradecer mesmo por tudo, por essa oportunidade gigantesca, é uma oportunidade da nossa vida, é o nosso futuro. Meu sonho é fazer uma graduação, meu sonho é ser professor. Eles mostram que a educação é o caminho. Independente do que você for seguir, siga o seu sonho. Eu queria agradecer aqui a professora Bebel e a todos os professores que estão no meu coração. Amo vocês. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para saber de outras notícias sobre educação. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.